obesidade é uma doença crônica, multifatorial e incurável. É isso. Tá? Então, assim, o que o Ozempic ou o Mounjaro fazem é imitar o que você tem aí com a sua bariátrica, que é quando a comida cai na parte final do intestino, ainda sem ser absorvida, o intestino produz um hormônio chamado glucagon-like peptide, GLP. E no caso, GLP-1. Então, o Ozempic é um análogo do GLP-1. Então, ou seja, ele imita o que você tem com a bariátrica. Se você abrir a geladeira da tua casa, tem comida, ponto. E se você sair de uma estação de metrô, tem um refrigerante e uma coxinha a R$10. E se você tiver um Bob's ou qualquer fast food na frente, por 14 são 2 lanches. E na frente do metrô quase sempre tem uma loja de chocolate. E não é uma Cacau Show, é uma loja de bolacha, né? Essa coisa toda. Então, e é engraçado porque sempre você pensa na obesidade como uma coisa relacionada à pujança. E, na verdade, quem mais sofre com a obesidade são as camadas que menos dinheiro têm. Porque você vai num supermercado qualquer e vai no setor de dieta, vai comprar as coisas mais ali. caro, né? É tudo mais caro, tudo muito mais caro. Muito mais caro. E outra, assim, para mesmo pós-bariátrica, a gente tem que comer mais proteína. Proteína é caro, carboidrato é barato. Então, esse contexto acaba levando com que a gente enfrente hoje uma epidemia, né, é uma pandemia, porque o mundo todo, não é verdade? Não para de aumentar esses números, né? E as projeções são para de um aumento assim, exponencial até 2050. Não tem nada que diga que isso vai parar. E tem um dado bastante importante. A humanidade foi crescendo a expectativa de vida ao longo da evolução. Até os anos 2000. Daí por diante começa a cair a expectativa de vida. Ah, mas é o Covid. Não, o Covid ajudou também, mas não, é a obesidade. Você entende? Então, derrubou os índices mundiais de expectativa de vida. Começa a impactar dessa forma, né? Então já começa a impactar em redução de expectativa de vida. Entendeu? Então é por conta disso. Então é uma questão muito, muito, muito importante que se discuta não só o acesso à cirurgia bariátrica, mas as causas que levam, né? A questão da alimentação infantil. A obesidade infantil é um problema seríssimo, porque é uma criança que cresce obesa, a chance de conseguir emagrecer muito difícil. Só com dieta é quase impossível. É quase impossível. Porque a quantidade de células de gordura que você tem, você construiu na infância, então você diminui ou aumenta, mas a quantidade de células está igual, é a mesma. Pior que a célula de gordura é a única célula que tem memória, né? Essa filha da mãe, né? Ela tem memória, né? Ela não esquece. É pior que memória de elefante. Você vai e volta. Né? Sim. E o sofrimento de se privar de outras coisas, não é só a questão física, né? Mas essa criança que vai virar um adulto, ela já vai carregar alguns problemas, né? Primeiro, a questão da sociabilidade. Já talvez não pôde jogar futebol com uma pessoa que era mais magra, talvez não pôde namorar. Ele foi pro gol, certamente. Pior que é verdade. É verdade. No Brasil existe isso, né? Vai pro gol. Vai pro gol. Não, fica lá no gol pra gente ali, né? Exato. E o gordinho ocupa um espaço maior ali, né? Pelo menos ele não pula na bola, né? Sim. Pior que era isso mesmo. Sim. A gente dá risada, mas pior que é uma realidade, né? É uma realidade. Você vai lembrar só do Puskás, quem mais? O Puskás, quando ele jogou no Real Madrid, ele era gordo, mesmo. Maradona, eu acho, o último que eu lembro, talvez mais no final de carreira, ele já estava um pouquinho mais cheinho. Ronaldo, cara. Ronaldo clássico, né? O Ronaldo em 2009 tava com 100 quilos no Corinthians. Ele chegou com 100 quilos. E, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Existe o efeito que, principalmente nos Estados Unidos, né? Que, por exemplo, o Walmart está se preocupando muito com isso, que é o efeito Ozempic, né? Porque isso eu acho que é uma coisa que ajuda. Assim, eu sei que ele foi descoberto meio que sem querer, né? Mas quase tudo, né? Você pegar o Viagra foi descoberto sem querer. Sem querer, né? Dava remédio para hipertensão pulmonar, né? E aí interromperam o estudo, e aí pediram de volta os remédios, e as mulheres entregavam os homens, não. Entendeu? Por que será? O Viagra, né? Por que não devolve o remédio? Não, gostei desse remédio. Não, vai jogar fora. Eu perdi. Nossa, meu marido estava bem melhor com o remédio, né? Mas, inclusive, essas redes de mercado estão preocupadas, né? Porque o Ozempic faz com que as pessoas comam menos, né? Isso é realmente real? Existe esse efeito? Como é que está sendo encarado isso, principalmente para os cirurgiões bariátricos?
Cara, a obesidade, da minha parte, minha maneira de pensar, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e incurável. É isso. Tá? Então, assim, o que o Ozempic ou o Mounjaro fazem é imitar o que você tem aí com a sua bariátrica, que é quando a comida cai na parte final do intestino, ainda sem ser absorvida, o intestino produz um hormônio chamado glucagon-like peptide, GLP. E no caso, GLP-1. Então, o Ozempic é um análogo do GLP-1. Então, ou seja, ele imita o que você tem com a bariátrica. Tá bom. Tá? Então, isso faz o quê? Ele aumenta a produção de insulina, portanto, controla a tua glicemia. E ele foi inventado como um remédio para diabetes por essa razão. Né? Tá? Ele também reduz o percentual, ele aumenta a insulina, reduz o glucagon. Então, ele age de maneira metabólica. Por isso que o cara, mesmo quando ele reganha peso, pós-bariátrica, os exames laboratoriais muitas vezes continuam bons, cara. Tá? É uma coisa muito interessante. Assim, melhores até do que um magro, que nunca foi obeso na vida. Meus exames, os últimos que eu fiz, eu melhor que quando eu tinha 18 anos. Exato. Então, assim, é um efeito metabólico. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar análogos a esses hormônios. E no caso do Mounjaro, por exemplo, né, ele tem esse e tem um outro chamado GIP. Então, ele usa dois, a gente chama de incretina, porque um hormônio produzido por um sistema para agir no outro sistema. A incretina é produzido pelo próprio aparelho digestivo para agir nele mesmo. Tá? Então, assim, aí o que acontece? Eles têm um efeito bastante positivo. Agora, acho um exagero falar resolveu o problema da cirurgia bariátrica. Eu cansei de operar gente que já usou Ozempic. Sim. Não acho que é isso. Eu acho que, não, assim... Pode ser um complemento um do outro. Exatamente. Né? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, eu sempre coloco que obesidade é uma doença crônica, progressiva e incurável. Portanto, se eu tenho um inimigo invencível, eu uso a arma que eu tenho na mão no momento em que eu preciso. Tá? Então, eu não tenho essa mentalidade de imaginar que existe uma competição entre métodos. Ao contrário, todos os métodos devem ser utilizados de acordo com cada característica de cada paciente no momento que o paciente está passando. Porque não tem cura. Então, Ozempic não cura, bariátrica não cura. Tá? Exato, porque a gente vê um monte de bariátrico que volta a engordar, em torno de 15% e 20% tem reganho de peso. Tá? Então, assim, o que eu entendo é que é uma arma muito importante, inclusive no reganho de peso, por exemplo, então, em quadros, é uma tentativa válida para quem tem condições, porque realmente é muito caro, né? Caro, né? É muito caro, mas eu acho uma arma bastante importante. Mas eu realmente não acredito. Eu acho que no caso do Walmart, ele tem que se preocupar com duas coisas. Porque se o cara pagar o Ozempic, ele provavelmente vai ter menos fome e menos dinheiro para comprar comida no Walmart. Então, eu acho que esse é o efeito, né? Pode ser que entendeu? Porque vai pagar, se for um Mounjaro, mais ainda. Então, assim, é caro, mas é efetivo e eu acho que não existe absolutamente nenhuma necessidade de uma coisa ou outra. Eu acho que a gente, para uma doença grave como essa, para uma epidemia como essa que a gente tem no mundo, como a gente estava falando anteriormente, cuja perspectiva é crescer ainda mais, então sim, toda arma possível, ela deve ser utilizada, entendeu? E de acordo com a necessidade do paciente. Mas eu acho talvez, um pouco marketing demais você julgar que, poxa, a indústria de alimentos vai deixar de produzir. Ou vai sofrer, ou vai tem muito mercado, né? Exatamente. Muito. Até pode acontecer, assim, é mais fácil ele parar de ele vender menos alimento e mais roupa, porque o cara emagreceu, vai ter que trocar as roupas de novo, enfim. Só mudar o foco, né? Mudar o foco. Então, assim, ajusta a vela, né? Que fala, né? Não espera o vento passar. Para de vender ultraprocessado, começa a vender mais alimento, começa a vender mais saudável, fruta, talvez. Isso, né? seria um momento que começa, né? Por ali, né? Seria um círculo virtuoso, todo mundo ia ganhar.